Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Hoje de manhã estava lendo o sexto parágrafo do livro Outro Lado da Ponto da Virada de Malcolm Gladwell. Então, nesse parágrafo, ele fala sobre endemias, pandemias e como elas são causadas por pouquíssimas pessoas. Ele fala aqui dos... Espera aí que eu vou pegar uma palavra que é bem difícil. Dos superdisseminadores, que são pessoas que, como o Covid-19, ele dá o exemplo aqui, dá o exemplo do sarampo, pela saliva, pessoas que não têm uma boa hidratação e uma parte da genética, talvez obesidade, alguma coisa assim, elas transmitem muita gripe, muita Covid, o que elas tiver pela saliva. Então ele dá o exemplo ali de uma festa da firma ali, que um cara só passou para centenas de pessoas e uma menina só passou para 40 colegas na escola. E a dúvida que surge depois disso é agora que nós conseguimos saber quem são essas pessoas, saber como tratar isso, como vamos fazer quando tiver uma próxima endemia, que políticas usar, vamos isolar essas pessoas, não vamos mais falar com elas, o que vai acontecer. Mas enfim, não é assunto para esse vídeo. Se você quer se aprofundar mais nesse assunto, recomendo esse livro aqui e outros livros do Malcolm Gladwell que falam sobre isso. Mas o que eu quero fazer isso é essa coisa que a gente tem de adquirir o conhecimento. E depois de adquirir o conhecimento, a gente tem que estar disposto a pagar o preço, porque eu falo muito sobre hábitos saudáveis aqui e falo com muitas pessoas e dificilmente uma pessoa não sabe que para ter uma saúde em dia ela tem que fazer algum exercício, ela tem que comer bem, tem que dormir cedo, acordar mais cedo, consequentemente, mas as pessoas não botam em prática. Eu vou comer um chocolate. Eu sei que aquele chocolate não está fazendo bem para mim, mas mesmo assim a gente vai lá e come, né? Então, o que eu quero falar nesse vídeo é a diferença de ter o conhecimento e de colocar em prática. Ainda mais nesse mundo de hoje em dia, vamos partir disso aí, tem muito conhecimento. Então, primeiro a gente tem que, eu já fiz vídeo sobre isso, saber o que é conhecimento bom, o que não é, se aprofundar no assunto. Não é um Reels de 2 minutos que vai dizer o que a gente tem que comer, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Eu também gravo Reels, eu sei, mas que a gente precisa gravar isso. Então, tu viu o cara lá falando sobre isso num Reels de 2 minutos. Vai lá, dá uma pesquisada no YouTube, um vídeo maior, dá uma pesquisada para ver se é realmente isso, o que está acontecendo, o que tem por trás disso. Então, depois desse conhecimento que vem agora, vamos botar ação. Às vezes o cara eu passo por isso, eu não quero estudar uma coisa porque eu sei que eu não quero mudar. A gente aqui em casa, por exemplo, comia muito arroz e feijão, mas muito mesmo, era quase todo dia, uma coisa que eu gosto muito. Aí eu tava com medo de ir atrás, mas eu já conversava com os amigos e que não era tão bom assim, então fui pesquisar e realmente o arroz e feijão não é uma comida assim tão saudável, não é uma coisa tão boa assim para estar comendo todo dia. Tem comidas muito melhores, muito mais ricas em nutrientes, em proteínas. E então, depois que eu estudei isso aí, veio a questão, e agora? Eu vou ter que deixar meu arrozinho, meu feijãozinho. E eu fui deixando, eu tive que fazer, né? Porque eu prezo muito pela minha saúde, pelo meu desempenho no esporte. Então, comecei a colocar outras comidas no lugar, fui mudando aos poucos. E hoje a gente come arroz e feijão 1, 2 vezes por semana no máximo. Tem semanas que a gente nem come. Então, isso eu vou olhando, isso é em tudo, as mudanças que eu fiz na minha vida, foi sempre assim. Eu lembro uma coisa que hoje todo mundo tem muito conhecimento sobre isso, sobre a poupança. A poupança, todo mundo fala que não rende dinheiro, que chega, que isso, que não paga bem, isso todo mundo sabe. Mas quanta gente ainda continua botando dinheiro na poupança? Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a olhar o Bruno Perini, o Primo Rico e essas pessoas, aí eu vi que a poupança não era boa. Então o que eu fiz? Eu fui lá e tomei uma ação, comprei um curso de investimento e comecei a investir. Aí que vem essa frase, porque se a gente, quando a gente tem esse conhecimento
que a poupança não rende bem, que tem conhecimento melhor, mas por não estar disposto a pagar o preço, ter que fazer um curso, ter que contratar alguém, fica com a vida inteira com o dinheiro lá. E assim é a nossa saúde. Às vezes a pessoa, todo mundo sabe que tem que praticar exercício, que tem que cuidar da saúde, como eu sempre falo, mas então a pessoa por medo de não tomar uma ação, de não partir para ação, de não ir para cima, de não mudar a vida dela, ela fica sempre no mesmo, sempre na mesma coisa, sempre no conhecimento e não parte para ação. Então ela não estuda mais para não se aprofundar por medo do que ela vai ter que fazer, porque ela não está disposta a fazer. Então as pessoas não fazem as mínimas coisas. Então é isso que eu comecei a fazer, né? Porque eu comecei minha mudança. Eu comecei a fazer, a pagar o preço. A gente aprende uma coisa, eu venho aqui num livro, eu sempre tenho meu pensamento, tenho meus princípios, mas eu sei que posso mudar, que eu posso estudar uma coisa ali. Então, sobre alimentos, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, e o cara vê que a gente está cercado por um ambiente que os alimentos hoje em dia são muito ruins, tudo é muito difícil, é cada vez mais difícil de comer saudável e tal. Então eu pesquiso muito isso. Então tem muito isso. O cara tá comendo uma coisa, isso aqui não faz bem, tem que mudar isso. Isso eu tô comendo demais. Então, e às vezes o cara não quer pagar o preço, o cara não quer estudar mais. Que a gente, é como eu falei do arroz e feijão, eu sabia que ele não era tão bom, mas eu tava postergando, eu tava deixando para depois de estudar ele melhor para tomar ação, que eu sabia ter que tomar ação. E foi o que eu fiz, de parar de comer arroz e feijão, parar de todo dia, né? Às vezes ainda como. Então esse vídeo é sobre isso, é sobre a gente estar disposto. O conhecimento hoje todo mundo tem, hoje o conhecimento é de muito fácil acesso para todos. Nesse vídeo aqui que eu estou falando, é um vídeo que fica no YouTube, é gratuito, e como esse meu vídeo, tem milhares de outros vídeos explicando muita coisa boa. Então conhecimento a gente tem muito, mas muitas vezes a gente não está disposto a pagar o preço. Então, se você é uma pessoa que está disposta a pagar o preço, que entendeu que quer mudar de vida, que quer uma vida diferente, que quer começar a trocar seus hábitos, comenta aqui embaixo mudança nesse vídeo, que eu vou te chamar no direct, eu te mando uma mensagem e a gente vai conversar, porque eu abri vaga agora para minha mentoria mudança. Porque há mais ou menos 5 anos atrás eu comecei a mudar minha vida com pequenos hábitos. Eu era uma pessoa totalmente, vamos dizer, na maioria, eu bebia, eu fumava, não cuidava da alimentação, era sedentário e tal, não lia. E hoje eu sou um cara que eu transformei a minha vida, eu mudei minha vida hoje com a leitura, com a corrida, agora com a natação, me casei, tive filho. Então eu mudei minha vida, então isso que eu quero ajudar agora outras pessoas a mudar de vida. Então, se você acha que você se encaixa nisso, se você tem realmente esse desejo da mudança, que o conhecimento eu sei que você já tem, então comenta aqui a palavra mudança, que eu posso te ajudar. Não esquece de curtir esse vídeo, mandar para aquele seu amigo, mandar num grupo do WhatsApp aí. É isso aí, valeu!